Você agora vai ficar por dentro de uma das histórias mais emocionantes e marcantes da televisão brasileira. Por trás desses portões e dessas paredes silenciosas está uma mansão que já foi palco de festas luxuosas, casamentos inesquecíveis e decisões que mudaram o rumo do entretenimento no país. Aqui viveu Silvio Santos, o homem que saiu das ruas vendendo canetas e construiu um império bilionário. Mas hoje está tudo diferente. A casa onde ele criou as filhas, recebeu amigos e conquistou o Brasil está fechada, silenciosa, tomada pelo tempo. O que terá acontecido dentro dessas paredes depois que ele se foi? O que restou da sua fortuna bilionária? E por que um imóvel avaliado em 15 milhões de reais está agora mergulhado no abandono e na saudade? Bom, agora você vai conhecer cada segredo dessa mansão e saber como a glória se transformou em silêncio após a triste partida de Silvio Santos. Por trás dos portões enferrujados de uma mansão silenciosa no Morumbi, escondem-se mais do que paredes antigas e jardins esquecidos. Ali viveu por décadas Silvio Santos, o maior comunicador da televisão brasileira. O homem que saiu das ruas vendendo canetas e construiu um império bilionário. Essa casa foi palco de tudo, dos casamentos emocionantes às suas filhas, a festas inesquecíveis. Dos dias mais felizes aos momentos de medo, como o sequestro que parou o país em 2001. Mas o tempo implacável também passou por aqui. Foi diante dos portões dessa mesma mansão que fãs se reuniram pela última vez, no aniversário de 93 anos do apresentador. Hoje é o dia do meu aniversário, é claro que eu não contava que alguém viesse me prestar uma homenagem na porta de minha casa. Eu podia ter ficado lá dentro, mas eu vim aqui agradecer a vocês. Poucos meses depois, em 17 de agosto de 2024, o Brasil amanhecia mais triste. Silvio partia vítima de complicações da H1N1, deixando um legado incalculável e uma casa repleta de memórias. Nós interrompemos a nossa programação só agora para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar. A morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Hoje, a residência milionária está fechada e silenciosa. A viúva Iris Abravanel deixou o imóvel em busca de privacidade e o futuro da propriedade permanece incerto. Venda, museu ou relíquia intocada do passado. O que resta são as lembranças que se revelam em cada canto. As risadas da família, as decisões que mudaram a história da TV, as flores deixadas pelos fãs no portal. É uma coisa de fã, sim, uma sugestão. Aquela casa tinha que virar um museu. Você fala com a minha mãe. A grande verdade da vida de que tudo passa, sejam os maus momentos ou os bons também. Apenas o que fica são as recordações. A grandiosa mansão de Silvio Santos fica no coração do Morumbi, um dos bairros mais nobres e tradicionais de São Paulo. Uma casa que, por décadas, foi muito mais do que uma construção luxuosa. Ela foi o palco íntimo e discreto da vida de um dos maiores comunicadores da história do Brasil. Ali, por trás de muros altos e portões de ferro forjado, viveu-se uma trajetória que misturou riso e lágrima, festa e tragédia, império e intimidade. A mansão, avaliada em cerca de 15 milhões de reais, possui mais de 2.000 metros quadrados de área construída e traz em cada detalhe a marca da grandiosidade e do bom gosto de seu dono. A sua arquitetura clássica, inspirada em mansões europeias, impressiona pela elegância e pela imponência. Salões amplos e iluminados por janelas altas, colunas em estilo greco-romano, escadarias que lembram palácios antigos e um jardim meticulosamente planejado transformam o imóvel em um refúgio no meio da cidade. A área externa tem piscina rodeada por árvores frutíferas, sauna, espaços de lazer
e uma atmosfera de tranquilidade que parecia suspender o tempo. E entre todos os ambientes, um cômodo sempre chamava a atenção de quem o visitava. O famoso quarto de bonecas em estilo francês. Uma coleção impressionante que Silvio Santos reunia com carinho. Bonecas de porcelana, miniaturas delicadas, globos de vidro e lembranças raras decoravam o espaço, revelando um lado pouco conhecido do homem que comandava plateias com a sua voz firme e seu humor característico. Por trás do empresário implacável e do apresentador lendário, havia um homem que se encantava com a simplicidade e cultivava suas memórias. Durante décadas, essa mansão foi mais do que uma casa. Ela foi testemunha de momentos inesquecíveis, reuniões importantes, jantares em família que atravessavam a madrugada, risadas pelos corredores e conversas profundas à beira da piscina. Foi ali que Silvio Santos descansou depois de dias exaustivos de gravação. Recebeu amigos, políticos e artistas. E viveu a parte da vida que as câmeras não mostravam. As paredes da mansão viram nascer histórias de amor, celebrações e marcos que ficaram gravados para sempre na memória da família Abravanel. Foi ali que pelo menos 2 das filhas de Silvio Santos se casaram, transformando a residência em um cenário de conto de fadas. Em 2017, Patrícia Abravanel disse sim ao então deputado Fábio Faria, em uma cerimônia judaica emocionante realizada nos jardins da propriedade. Foram mais de 200 convidados reunidos sob luzes suaves e flores naturais, testemunhando a união em um ambiente íntimo e repleto de significado. Para Rebeca Abravanel, que hoje vive entre o Brasil e os Estados Unidos, ao lado do marido, o jogador de futebol Alexandre Fato, também escolheu a mansão do pai para celebrar seu casamento, em uma cerimônia reservada apenas para amigos e familiares. Esses momentos transformaram o imóvel em um verdadeiro templo familiar. Cada canto do jardim e cada salão da casa respiravam amor, esperança e a alegria dos recomeços. Mas a história dessa mansão não foi apenas feita de festa, não. Em 21 de agosto de 2001, a tranquilidade do local foi rompida por um dos episódios mais dramáticos da vida de Silvio Santos. A sua filha Patrícia foi sequestrada ao sair de casa. Eu estava indo para a faculdade, saindo, eles me pegaram na garagem. Na segunda-feira ele falou, hoje você vai embora. Eles me deixaram e eu contei até 25 para deixarem eles ir embora. O caso mobilizou a imprensa nacional e deixou o país em choque. Dias depois, em 30 de agosto, a mansão se tornou palco de um dos momentos mais tensos da história policial brasileira. O sequestrador retornou e invadiu o imóvel novamente, mantendo Silvio Santos refém por cerca de 7 horas. Helicópteros sobrevoavam a região. Repórteres se aglomeravam em frente aos portões. E o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi pessoalmente negociar a libertação. Silvio, nós estamos perfeitamente de acordo. Aliás, eu estou aqui como governador do estado, exatamente. É só seguir a orientação do Dr. Luca. Por volta das 14 horas e 40 minutos, quando Silvio Santos finalmente saiu de casa em segurança, o Brasil inteiro suspirou aliviado. Vem pra cá. O bacana. Tudo bem, muito obrigado por ter vindo. E mesmo com as marcas do trauma, a vida seguiu. A mansão voltou a ser cenário de momentos especiais, como o último aniversário de Silvio Santos, no dia 12 de dezembro de 2023, quando ele completou 93 anos. Centenas de fãs se reuniram em frente ao portão da casa para cantar parabéns, levar flores e agradecer pelos momentos que ele proporcionou ao longo das décadas. Então, tomara que essa festividade se repita
que muita gente copie a ideia de vocês. Foi a última grande comemoração do apresentador. E aconteceu justamente no endereço que acompanhou toda a sua trajetória. Por trás dos muros dessa mansão não existia apenas uma residência de luxo. Ali pulsava o coração de um império construído com carisma, intuição e muito trabalho. Ao longo de mais de 6 décadas, Silvio Santos ergueu um patrimônio incomparável no entretenimento brasileiro. Fundador do SBT, criador da marca Jequiti Cosméticos, responsável por modernizar o tradicional baú da felicidade, e investidor de várias empresas e imóveis. Silvio acumulou uma fortuna estimada em cerca de 1,6 bilhão de reais até 2024. Porque quando a senhora compra o carnê do baú da felicidade, a senhora concorre às quartas-feiras e concorre aos sábados. Mas mais importante do que o tamanho do patrimônio foi a forma como ele o administrou. Antes da sua morte, Silvio Santos tomou uma decisão que emocionou até mesmo quem conviveu com ele por décadas. Ele organizou o seu testamento em vida e dividiu a sua fortuna entre as 6 filhas: a Cíntia, a Silvia, a Renata, a Rebeca, a Patrícia e a Daniela, e também a sua esposa, Iris Abravanel. De acordo com as reportagens da época, cada filha recebeu cerca de 100 milhões de reais em bens e participações. Além disso, ele criou uma holding familiar para centralizar o controle das empresas e facilitar a transição de poder. Esse gesto, mais do que uma decisão financeira, foi um ato de amor e responsabilidade. Silvio queria garantir que tudo que ele construiu com tanto esforço continuasse vivo mesmo depois de sua partida. Ele queria deixar tudo organizado para facilitar a vida das filhas, para que elas continuassem sua missão de manter vivo o seu trabalho na comunicação. Ainda assim, nem tudo aconteceu sem desafios. Após a sua morte, cerca de 429 milhões de reais mantidos em contas nas Bahamas se tornaram alvo de disputa judicial por questões tributárias. O caso ganhou destaque na imprensa e revelou um lado menos conhecido do Império Silvio Santos. Mesmo assim, sua estrutura familiar sólida garantiu que o legado permanecesse firme e coeso. Cada uma das filhas de Silvio Santos carrega um pedaço do pai e juntas elas mantêm vivo o sobrenome Abravanel em diferentes áreas. Cíntia Abravanel, a primogênita, seguiu carreira nas artes. Tornou-se produtora teatral reconhecida. Foi responsável pela criação do Teatro Imprensa em São Paulo, espaço dedicado a produções independentes e novos talentos. A sua atuação se mantém discreta, longe dos holofotes, mas profundamente conectada à cultura. Ela é artista plástica. Silvia Abravanel, por sua vez, construiu a sua trajetória dentro do SBT e se tornou um rosto muito querido do público infantil, apresentando por anos o programa Bom Dia e Companhia. Hoje, ela continua atuando nos bastidores e em projetos voltados à programação da emissora. Renata Abravanel, uma das mais reservadas, assumiu a presidência do Grupo Silvio Santos e atualmente responde pelas decisões estratégicas do conglomerado. É ela quem zela pela estrutura empresarial deixada pelo pai, equilibrando tradição e modernização. Rebeca Abravanel é muito carismática e espontânea. Ela seguiu os passos do pai na TV e se consolidou como apresentadora do Roda Roda Jequiti. Casada com Alexandre Fato, ela vive parte do tempo nos Estados Unidos, acompanhando a carreira internacional do marido, e parte no Brasil, envolvida nos negócios da família. E a Patrícia
herdou a missão simbólica mais difícil: ocupar a cadeira do pai aos domingos. Hoje, ela é uma das principais apresentadoras do SBT e comanda o tradicional programa Silvio Santos, mantendo viva a essência da atração que atravessou gerações. E a Daniela Beirute, ela assumiu a vice-presidência do SBT em 2023 e vem conduzindo uma ampla transformação digital na emissora, com foco em novos formatos e parcerias. É vista internamente como a principal responsável por preparar o SBT para o futuro. E ao lado delas está a Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos por mais de 45 anos. Roteirista e dramaturga, Iris foi a responsável por novelas de sucesso como Carrossel e As Aventuras de Poliana. Após a morte do marido, ela decidiu deixar a mansão no Morumbi e se mudou para um condomínio fechado em Santana de Parnaíba, buscando mais privacidade e proximidade com as filhas e os netos. Os últimos capítulos da vida de Silvio Santos foram marcados por emoção e despedidas silenciosas. Aos 93 anos, a sua saúde começou a se fragilizar. Em julho de 2024, ele foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após complicações causadas por uma infecção de H1N1. Durante esse período, as suas filhas tentaram convencê-lo a deixar a mansão no Morumbi. Argumentavam que a casa, embora cheia de lembranças, já não oferecia a segurança e o conforto necessários. Queriam que ele se mudasse para um local mais adequado. Mas Silvio Santos se manteve firme. Aquele era o lugar onde ele construiu a sua vida e não queria deixá-lo. No dia 12 de dezembro de 2023, mesmo já debilitado, ele se emocionou ao ver centenas de fãs reunidos diante do portão da casa para comemorar seu aniversário de 93 anos. Era a sua última comemoração. Eles cantaram parabéns, levaram flores e agradeceram por tudo que ele representou. Com licença, com licença. Eu quero saber quem é que está promovendo essa pessoa. Que a cada aniversário de cada um de vocês recebam as mesmas homenagens. Aquela foi a sua última aparição pública e um dos momentos mais marcantes de sua despedida. Pouco tempo depois, Silvio Santos escreveu uma carta comovente, divulgada após sua morte, em que fazia um pedido final: que a sua memória fosse preservada com simplicidade e respeito, e que a sua família permanecesse unida. Na madrugada do dia 17 de agosto de 2024, o Brasil acordou com uma notícia que parecia impossível de acreditar. Aos 93 anos, Silvio Santos partiu, vítima de uma broncopneumonia causada por complicações da influenza H1N1. O homem, que por mais de 6 décadas fez gerações inteiras sorrirem, refletirem e sonharem, calou-se de forma silenciosa e definitiva. A notícia foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde o apresentador estava internado desde julho, e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, telejornais e rádios, provocando uma grande comoção nacional. Morreu neste sábado o apresentador e empresário Silvio Santos. A morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Era como se, de repente, um pedaço do Brasil tivesse ido embora junto com ele. Em poucas horas, a mansão no Morumbi se tornou um santuário improvisado. Fãs de todas as idades começaram a chegar, muitos ainda incrédulos, trazendo flores, cartas e mensagens de gratidão.
Alguns rezavam em silêncio, diante do portão fechado. Outros choravam baixinho. E muitos cantavam trechos de músicas e bordões que marcaram gerações. Quem quer dinheiro? Marroi, é com você, Lombardi. Era um adeus coletivo não apenas ao apresentador, mas ao amigo que por décadas entrou em milhões de lares brasileiros. Para muitos, ele era como se fosse parte da família. Conforme seu desejo, não houve velório público e ele foi levado diretamente para o cemitério. O corpo de Silvio Santos foi velado apenas em uma cerimônia íntima, restrita à família e aos amigos mais próximos, que seguiu os ritos do judaísmo, religião que ele seguia. Silvio foi sepultado no dia 18 de agosto de 2024, no cemitério israelita do Butantã, na zona oeste de São Paulo. A sepultura surpreendeu o público pela simplicidade, sem foto, flores permanentes ou ornamentos luxuosos. Trazia apenas seu nome e datas. Assim, ele partiu, com uma despedida discreta, sem velório público. Ele não queria ser transformado em um espetáculo após a sua morte, como informou a família Abravanel em comunicado. Era a despedida de alguém que nunca se deixou deslumbrar pelo próprio sucesso e que entendia que a verdadeira imortalidade não está no mármore, mas na memória do povo. Com a partida de Silvio Santos, a mansão do Morumbi, aquela mesma que foi palco de festas, reuniões e sonhos, mergulhou em um novo e melancólico capítulo. O que antes pulsava com vida e movimento, agora parecia ter parado no tempo. A fachada imponente, que durante anos refletiu status e elegância, começou a dar sinais de desgaste. As paredes externas escureceram. O jardim, antes perfeitamente aparado, passou a exibir mato alto e folhas secas espalhadas. As janelas, fechadas por tempo demais, pareciam esconder histórias que preferiam permanecer nas sombras. Imagens recentes divulgadas nas redes sociais ao longo de 2025 mostraram o imóvel em estado de aparente abandono, e muitos fãs passaram a questionar se a casa havia sido esquecida. Alguns vídeos que viralizaram mostravam a mansão com aspecto melancólico, sugerindo que o tempo havia começado a apagar suas cores. O SBT e membros da família negaram que a residência estivesse abandonada e explicaram que ela estava passando por reformas internas, o que justificaria a ausência de movimento e o portão constantemente fechado. Mesmo assim, a sensação de descontinuidade é inegável. A energia vibrante que a casa emanava enquanto Silvio estava vivo parece ter se esvaído junto com ele. A viúva, Iris Abravanel, decidiu deixar o imóvel pouco depois da morte do marido. Em busca de mais privacidade e segurança, ela se mudou para um condomínio fechado em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ali, ela se aproximou um pouco mais das filhas e dos netos, encontrando um novo ritmo de vida longe dos holofotes e do lugar que, embora cheio de memórias, se tornara pesado demais para permanecer. Hoje, quem passa pela rua onde está localizada a mansão encontra portões trancados, silêncio absoluto e um endereço que parece congelado no tempo. A casa milionária carrega um valor incalculável em memórias. Foi cenário de momentos históricos da TV brasileira, palcos de risos e lágrimas, testemunha de nascimentos, casamentos e despedidas. E agora, fechada e quieta, se tornou num monumento melancólico a um tempo que já passou
parece estar morta. Desde a morte de Silvio Santos, uma pergunta paira no ar: o que será da mansão do Morumbi? A família, até agora, não fez nenhum anúncio oficial sobre a venda do imóvel. Especialistas do mercado imobiliário afirmam que, pelo tamanho, localização e histórico, a propriedade poderia ultrapassar os 20 milhões de reais em uma eventual negociação. Outros fãs e admiradores defendem que a residência seja transformada em um museu ou espaço cultural dedicado à história da televisão brasileira, preservando o legado de Silvio e permitindo que futuras gerações conheçam mais de perto a trajetória do homem que revolucionou o entretenimento no país. Apesar de ser uma ideia encantadora, ela esbarra em obstáculos práticos e emocionais. A legislação de zoneamento urbano da região e o alto custo de manutenção são fatores complicadores. Além disso, a resistência emocional da família, que ainda enxerga aquela casa como um lar, mesmo que vazio, e talvez não esteja pronta para transformá-la em um espaço público. Enquanto decisões não são tomadas, a casa permanece como está, intocável, silenciosa e poderosa em sua presença. De tempos em tempos, curiosos aparecem para tirar fotos diante do portal. Em datas simbólicas, como 12 de dezembro, o aniversário de Silvio, fãs ainda deixam flores e cartas em homenagem ao apresentador. É como se a casa tivesse se tornado um santuário não oficial da memória coletiva, um lugar de peregrinação para aqueles que cresceram com a sua voz nas tardes de domingo. Mais do que uma construção luxuosa, a mansão do Morumbi se transformou hoje num personagem vivo da história da TV e da cultura brasileira. As suas paredes viram crianças nascerem e crescerem. Testemunharam casamentos emocionantes, receberam artistas e políticos, abrigaram negócios bilionários e também momentos de medo e angústia, como aconteceu em 2001. Foi nesse mesmo endereço que Silvio Santos sonhou alto, riu com a família, planejou o futuro e muitas vezes apenas sentou-se no jardim para ouvir o vento entre as árvores. Foi ali que ele viu netos darem os seus primeiros passos, comemorou aniversários marcantes e, finalmente, se despediu do mundo que ajudou a transformar. Hoje, mesmo vazia, a mansão parece falar. Seus portões trancados escondem memórias que continuam vivas no imaginário do público. Quem para em frente ao imóvel por alguns segundos sente um peso invisível, a presença de uma história que não desapareceu, apenas mudou de forma. E é isso que torna esse lugar tão poderoso. O imóvel, que já foi símbolo de movimento, riqueza e vida, agora repousa em silêncio, mas um silêncio cheio de significado. Ele representa o fim de uma era e, ao mesmo tempo, a permanência de um legado, porque a verdadeira grandeza não está no número de cômodos, nem no valor do terreno, mas nas histórias que as paredes guardam. Embora a herança deixada por Silvio Santos tenha cifras bilionárias, há algo que não pode ser quantificado: o impacto emocional e simbólico de sua trajetória. Para suas filhas, o legado vai muito além das empresas e dos bens. Ele está na educação que receberam, no exemplo de trabalho e generosidade e no amor incondicional com que foram criadas. Em entrevistas, muitas delas contaram que o pai, mesmo no auge do sucesso, sempre priorizou a família,
e fazia questão de jantares simples, conversas longas e momentos longe das câmeras. A relação de Silvio com cada filha foi única. Silvia, por exemplo, sempre foi próxima ao pai nos bastidores da televisão e aprendeu diretamente com ele a importância de respeitar o público. Patrícia, por sua vez, herdou não apenas o carisma, mas também a missão de continuar o programa dominical que leva seu nome. Renata e Daniela assumiram a parte administrativa com a mesma seriedade e disciplina que o pai tinha nos negócios. Cíntia manteve a paixão pelas artes e Rebeca levou o nome Abravanel para fora do Brasil, ao lado de Alexandre Fato, com quem forma um casal querido e discreto. Já Iris Abravanel, que ao lado de Silvio construiu uma vida de mais de 4 décadas, representa a continuidade afetiva do legado. Roteirista e autora de novelas de sucesso no SBT, ela sempre foi um pilar silencioso na trajetória do marido. Após a morte dele, optou por um novo começo, longe da mansão, cercada pelas filhas e os netos, mas nunca sem se distanciar do que eles construíram juntos. Essa dimensão humana do legado, os valores transmitidos, as lições deixadas e as memórias compartilhadas talvez seja a herança mais preciosa deixada por Silvio Santos. Porque dinheiro pode mudar de mãos, empresas podem ser vendidas, imóveis podem ser transformados, mas as histórias vividas dentro daquelas paredes, essas permanecem. Agora, a mansão do Morumbi permanece em silêncio, mas é um silêncio que fala muito. Fala sobre um tempo em que a televisão era o centro da sala de estar. Fala sobre a jornada de um homem que saiu das ruas vendendo canetas e chegou ao topo do entretenimento brasileiro. Fala sobre uma família que cresceu cercada de amor, tradição e responsabilidade. O portão, agora trancado, já se abriu para centenas de convidados. A sala principal, onde autoridades e artistas conversaram sobre o futuro, hoje revela apenas o som distante do vento. O jardim, palco de risadas e correria infantil, agora está coberto por folhas secas e pelo murmúrio das lembranças. E ainda assim, a presença de Silvio Santos continua ali, não em corpo, mas em essência. Está no quarto de bonecas, que guarda a leveza de uma alma que nunca perdeu o encanto. Está na escada principal, que testemunhou o vai e vem de décadas. Na varanda, onde tantas decisões foram tomadas. Está, acima de tudo, no ar que envolve a casa, um ar que parece sussurrar que aquele lugar nunca será apenas uma propriedade. Silvio Santos partiu, mas a sua presença continua viva, não apenas nas reprises dos programas, nas empresas que ainda levam seu nome ou no trabalho de suas filhas, mas também naquela casa silenciosa no alto do Morumbi. Ela continua ali, firme, mesmo diante do abandono aparente. Continua ali, como uma testemunha de uma vida extraordinária, como guardiã de um legado que ultrapassa gerações. E cada vez que alguém passa em frente ao portão fechado e para por um instante, algo acontece. A memória atravessa o ferro, o muro e o tempo e nos lembra de que algumas histórias nunca terminam, apenas mudam de forma. Agora, a mansão é mais do que um imóvel, é um símbolo, é o coração pulsante de uma era que moldou a TV brasileira e que repousa em silêncio. É a casa que viu nascer sonhos e que hoje os protege da eternidade. É a memória viva
de Silvio Santos. Um homem que alegrou tanta gente e que nem parece que já nos deixou. Você sente saudades dele? Qual a história do apresentador que mais te marcou? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever aqui no Quem Quem. Eu vou deixar outro vídeo super interessante para você aqui nos cards, que fala um pouco mais sobre a história de amor de Silvio Santos e sua esposa. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer detalhes impressionantes do casamento do apresentador com Iris Abravanel. É um vídeo que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.